Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar. E hoje nós vamos falar sobre comunicando a sua marca e gerando negócios através da internet. E temos como convidado Belle Diocleciano, é conhecida por sua atuação como arquiteta e criadora de conteúdo, focando em temas como design de interiores, uso de cores em ambientes e inspirações de vida. Em suas redes sociais, ela compartilha reflexões pessoais e dicas práticas para transformar espaços e tornar o cotidiano mais acolhedor e esteticamente agradável. Seus conteúdos misturam mensagens motivacionais e reflexivas com elementos visuais de suas criações no design de interiores, o que atrai seguidores que buscam por um toque de beleza e positividade. E temos também a presença de Felipe Glauber, atualmente empreendedor solo e consultor tecnológico futurista, ajuda empresas e pessoas a entenderem as mudanças que as tecnologias estão causando no mundo para prepará-las para o amanhã. É cearense de Fortaleza, casado, tem uma filha, é comunicólogo por vocação, com passagens por grandes agências de publicidade e ex-assessor de imprensa do Ceará Esporte Clube, profissional de tecnologia da informação e muito mais, né, Felipe? Sim. Minha gente, sejam muito bem-vindos para esse papo. Muito obrigado, Pedro. Nós temos uma missão bem legal hoje, que é falar de internet, como usar a internet como uma ferramenta para comunicar a minha marca, o meu negócio e, consequentemente, gerar mais vendas. Sejam bem-vindos, eu queria que vocês inicialmente se apresentassem, dessem um oi aí para a nossa audiência. Felipe, você pode ficar à vontade para começar. Bem, eu sou o Felipe Glauber, né? Como o Pedro já muito bem me apresentou, queria primeiramente agradecer pelo convite. Queria falar um pouquinho aqui para todo mundo aqui sobre como gerar esses negócios na internet nesse mundo tão rápido que a gente vive, de redes sociais, né? Tempos atrás a gente dependia de rádio, TV, jornal, e hoje a gente tem a possibilidade da internet com a qual a gente pode se comunicar, né, diariamente com o nosso público, e que tem muita marca que ainda não explora também, e outras que exploram, mas não da maneira correta, às vezes deixam ali um gap, né? Enfim, a gente vai abordar sobre todos esses temas. Deixa aqui a palavra com a Belle agora. Oi, pessoal, eu sou a Belle, eu sou graduada em arquitetura, em design de interiores como especialização, e a internet ela sempre foi uma ferramenta que eu usei inicialmente de forma orgânica e de forma pessoal ali, e aí fui desenvolvendo habilidades e inseri a internet como uma ferramenta do meu trabalho. Então eu digo que eu sou também comunicóloga por vocação. Então foi uma habilidade que eu fui desenvolvendo, e aí a internet está ali, é uma coisa que também foi desenvolvendo junto. Então hoje eu trabalho com diversas marcas, com o intuito principal é vender, só que até vender a gente tem todo um trabalho ali de conversar, de comunicar, de fazer a pessoa entender que ela precisa, né, de tal produto. Cada marca tem uma estratégia diferente, acho que a gente vai conversar mais sobre isso aqui. Legal. Eu imagino que na história de vocês deva ter assim aquele ponto de inflexão, né? Aquele momento da virada, aquele momento que caiu a ficha que a internet era uma ferramenta. Vocês conseguem lembrar disso, assim, quando foi que deu aquela sacada, caramba, a internet me gerou esse resultado, é uma ferramenta que realmente tem retorno. Vocês conseguem identificar isso claramente? Eu consigo. Em 2022, eu fui chamada. Hoje, meu amigo, que é o dono da LED Nordeste, que é uma empresa de iluminação aqui de Fortaleza, e ele era um seguidor meu, que a gente se conheceu em um workshop que estava acontecendo sobre iluminação, e aí ele me chamou e me convidou para fazer parte do marketing dessa empresa. E foi esse momento de inflexão aí para mim, porque era uma empresa de iluminação que tinha a ver com o meu nicho principal ali da minha graduação, arquitetura. Então, ele, através
como é que eu posso falar? Através do que ele estava vendo ali, que eu fazia de forma, às vezes, espontânea, ele conseguiu ver uma oportunidade de trabalho. Então, eu me tornei fixa da empresa, comecei, de fato, a trabalhar com o marketing. E aí foi quando, assim, eu já tinha percebido, mas você tem, tipo, uma validação, né? Uma prova social ali de que eu me comunico bem, eu desenvolvi essa habilidade de uma forma positiva, tanto por gostar. Isso aí, realmente me fez entender que era uma ferramenta minha. Então, a minha voz, a minha habilidade de comunicação hoje é uma ferramenta, assim como um Photoshop, um Canva, um aplicativo de edição. Essa voz, né, o saber falar, você sabe que está aí na frente de um podcast. Então, foi esse momentinho aí, quando eu consegui... Garota propaganda. Virei garota propaganda. E passar a desenvolver esse trabalho para muitas outras. Foi, né? mas foi exatamente esse momento ali, que esse trabalho de estar na internet de uma forma orgânica durante tantos anos, tal hora você não tem dimensão de quem está te assistindo, de quem está vendo, e às vezes as possibilidades que isso pode gerar. Mas eu estava ali, eu estava me preparando, e quando a oportunidade veio, eu estava pronta. E eu imagino que você estava ali consistentemente. Era. A gente vai trabalhar em cima dessa palavra. Qual que é o nome do proprietário da LED? É Alexandre Medeiros. Inclusive, senhor Alexandre, já mandando um recado da importância da internet como ferramenta, né? Eu sou cliente da LED Nordeste e parte da responsabilidade disso é da Beli, porque ela comunica a iluminação há bastante tempo, ela comunica, e hoje mais detalhes, mais ênfase à empresa, e nós, como amigo dela, a primeiro lugar que a gente pensa... quando você tem uma demanda de um produto, é quando algum amigo seu faz uma indicação e tudo mais. Você pode até fazer comparações, mas não tem como o primeiro lugar não ser aquele que uma pessoa próxima sua está gerando ali uma aproximação com a marca, né? E aí a gente foi à loja pela primeira vez. É engraçado, né? Eu estou me mudando para um apartamento, morei a minha vida toda em casa, e parte da iluminação tem LEDs e tudo mais, e a gente comprou meio que tudo que tinha para comprar de iluminação lá. Só que essa história começou com uma fonte de LED. Então, a primeira vez que eu fui cliente lá foi para comprar uma pequena fonte de LED, acho que não dava R$15, se salvo engano. Mas tudo começa com uma coisa simples, que leva a um negócio, que leva a um cliente, que muitas vezes vai levar a centenas de horas. E talvez ouvindo essa história vai levar até mais, né? Você, tipo assim, você como cliente foi o nosso objetivo. Pronto, atingimos, você se tornou cliente, soube mais ali de iluminação, e essa empresa começou a se tornar uma opção para você, e no seu caso, por me conhecer, a primeira opção. Então, quando eu entrei, que era uma estratégia que a gente tinha, a marca, ela não tinha uma cara. Ela estava ali presente na internet, mas não tinha uma cara consistente. Então, colocar uma profissional de arquitetura para dar esse suporte técnico no que está sendo falado, então, foi bom. E aí, o nosso principal objetivo foi dar uma cara para a marca. Então, foi muito vídeo publicado, muito ali no começo. Era toda hora. Até que quando a gente chegou um momento que falou, pronto, a cara tem uma marca. Que era a minha, a marca tem uma cara. Que é quase a mesma coisa hoje em dia. E aí foi quando a gente deu uma recuada e aí mudou a estratégia. Então, quando a gente fala hoje de estratégia lá dentro, o marketing, por exemplo, era um setor que não existia. Existiam pessoas ali que faziam alguma coisa de marketing, pegavam um vendedor para falar. Faziam atividades, né? Mas não tinha um setor. E hoje, 2 anos depois, a LED Nordeste não existe sem o setor de marketing. Então, foi criado um setor. Se eu sair, vai entrar uma outra pessoa, ou então o setor vai aumentar, vai ver outras necessidades, mas foi um setor criado com a necessidade e na prática mesmo. E essa história da Beli também puxa um ponto de inflexão quando você perguntou sobre quando que eu me dei conta que a internet tinha potencial. Na verdade, eu me dei conta que a internet tinha um potencial que tem hoje, muito tempo atrás, 2009, na faculdade, foi tema de um curso de férias que eu dei, que eu ministrei na faculdade, sobre o potencial que as redes sociais teriam no futuro. Na época a gente tinha Orkut como primeira rede social, assim, né, na hora de... O Mirk, rapaz. O Mirk, o MSN Messenger era disso mesmo. A gente fala assim, até piada, mas foi um dia desse. Foi. Sim. Enfim, e aí eu comentava muito sobre o potencial que tinha Facebook, que tinha, na época, o MySpace para bandas e tudo, e ministrei um curso de férias sobre isso na faculdade. E lá na frente o tempo foi evoluindo, o tempo foi avançando, e quando eu falo que eu sou consultor tecnológico futurista, porque eu visualizo essas coisas, às vezes um pouco antes, olha, eu estou prevendo que isso vai acontecer e realmente se tornou o boom que é hoje, pela facilidade de publicar, de você falar, de você se comunicar através da internet. Em outro momento lá na frente, dentro da Freitas Varejo,
Eu dentro do departamento de design de embalagens, que eu atuei entre 2017 e 2019, eu desenvolvia embalagens para importados dentro da Freitas. Eles não tinham rede social. Eu falei, cadê o nosso marketing? Cadê a rede social? A gente não vai começar aqui em nenhum momento. Eles, se você quiser fazer, faça. E aí eu disse assim, o perfil da Freitas Varejo, que hoje se chama só Freitas, diga-se de passagem, eles tiraram o varejo do nome, né? O grupo Freitas. O perfil que está lá criado do Instagram, quem deu o pontapé inicial, que eu posso dizer assim, o e-mail quem colocou fui eu. Legal. Foi eu. E hoje o perfil da Freitas, né, da marca, ele cresceu num ritmo exponencial, assim. A gente tinha 0, quando eu abri o perfil de Instagram, era Freitas Varejo, não tinha ninguém conhecia @ lá. E em 1 mês, 2 meses, o perfil já tinha 100 mil seguidores, porque a marca era forte fora. E eles tinham muito medo. E isso é outro ponto também importante, para você, telespectador, que tem uma marca, tem que saber fazer do jeito certo. Quem sabe a marca fosse uma marca que tivesse muitas críticas ao produto, à qualidade de atendimento. E aí você vai para a internet sem essa atenção, às vezes você abre uma porta para escutar xingamento, para escutar reclamações. No caso da Freitas não era. Era gente que amava a marca e estava esperando o momento de que a marca chegasse na internet. E esse foi um segundo ponto, né? Um primeiro eu abri lá atrás, em 2008, quando eu disse que a internet ia se tornar o que se tornou. Na frente, em 2017, quando... Um exemplo, né? Outros vários casos aconteceram como esse. Eu abri essa rede social lá na Freitas, comecei a estruturar Facebook, Instagram, e a coisa cresceu. Eu mesmo quem criava o conteúdo para a rede. Eles, olha, tem tabloide novo, tem encarte novo, coloca os produtos. E aí todos também tinham, é certa essa estratégia? A gente tem que testar. Vamos colocar os preços dos produtos, porque era muito popular que as pessoas pedissem na DM o preço. Fala na DM que a gente manda. Não, vamos expor. Vamos deixar o nosso preço, mas o nosso concorrente vai saber o preço. Vocês vão ver como todos vão fazer isso. Aí o Ferreira Costa, em Recife, começou a fazer também rede social colocando preço, porque você já leva a pessoa direto para a loja. Muitas pessoas se preocupam, muitas marcas se preocupam com o número de like, número de seguidor, mas o que no final das contas vai influenciar a tua marca é o cliente entrando na tua loja. Então não se preocupem, teve 10 likes, tem 100 mil, e o engajamento abaixo aqui, mas aumentou venda, estão vindo procurar? Então, estamos tendo resultado. Então, no final das contas, o importante são os números, o caixa no final do mês. E esse foi um segundo momento. E um terceiro momento, que aí eu acho que foi por conta disso que a Belle me chamou aqui no episódio, foi quando eu consegui começar a gerar uma pequena renda a mais para mim mesmo, através das minhas próprias redes sociais. Em 2020 também, no meio da pandemia, eu tive a oportunidade de divulgar que eu também atuo, se vocês precisarem do serviço, estão todo mundo procurando alguém para ajeitar o notebook, melhorar um equipamento em casa, porque ia ter que ficar home office. E eu comecei a falar sobre tecnologia, que é uma paixão. Falar sobre modelos de celular, modelos de computador, e as pessoas começaram a engajar. E aí aquilo que a gente comentava antes do episódio, né, antes da gente gravar, muita gente começou a procurar o Felipe porque foi indicado por alguém que viu no Instagram do Felipe. Então, como marca pessoal, rede social, para construir uma marca pessoal, como no meu caso, é muito potente a rede social. Para fortalecer uma marca que já é muito popular no mercado, como no caso da Freitas, rede social também é muito importante. E não só rede social, mas a gente está focando nisso porque está acessível. É muito fácil para todo mundo abrir e começar, mas da maneira correta. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que são as métricas que não são metrificadas, que é justamente isso aí. Então, às vezes, a força de marca, ela não está online. Então, assim, tem uma metáfora legal de a gente conseguir visualizar esse negócio do iceberg, que o marketing é aquela pontinha ali, né? E tem toda uma estrutura de empresa para trás. Então, assim, é o marketing quem auxilia as vendas, que cria conteúdo, tal, no meu caso, né? Que cria conteúdo para auxiliar os vendedores, porque os vendedores estão lá atendendo o cliente que é leigo, que está cheio de dúvida. Então, na hora que o cliente está ali cheio de dúvida, é muito melhor mandar uma foto ou então mandar um vídeo explicando de uma dúvida que já é recorrente. Então, se esse vendedor chega para mim e fala que essa dúvida sempre acontece, que às vezes é um produto que a gente sempre vende, se a gente grava um conteúdo ali que ele consegue encaminhar, reduz o tempo de atendimento, o cliente fica mais satisfeito, ele vai conseguir entender melhor, então você atende mais rápido, consegue vender até mais, mas isso é um trabalho assim, de várias pessoas, né? Então esse marketing está ali como aquela pontinha que às vezes é o que as pessoas veem, o perfil, uma marca, né? Um setor não se resume só a um perfil de Instagram ou nenhuma outra rede social. Quando você começa a entender que essas redes sociais são empresas também, que do nada pode acontecer alguma coisa e essa empresa, sei lá, sair do ar. E aí, como é que fica, né? Hoje é um questionamento também que é importante se fazer. Então, essas métricas não metrificadas é o que a pessoa está falando ali por fora da internet. Às vezes é a pessoa que não comenta em nada, que não curte nada, que não engaja em nada. Mas no meu caso, por exemplo, que estou ali, né, dando a cara toda hora. Às vezes eu chego no lugar e a pessoa, menina,
lembrei de ti comprando um LED e eu sei que uma pessoa, eu conheço ela, mas ela não engaja comigo em nada. Eu nunca vi ela presente ali, mas ela tá me assistindo, ela tá vendo aquele negócio, entendeu? Então é trabalhar, é saber que a internet existe, é construir essa força de marca, né? Dar corpo para essa empresa ali e não só também se atentar a esses pequenos números que são importantes, porque também são eles que nos dão noção do que a gente está fazendo, mas existe toda uma estrutura por trás. Tem uma frase que eu gosto de usar em treinamentos de vendas que eu ministro, que é: se você não está na internet, você não existe. E a gente avançou assim no nível de usuários de redes sociais, de smartphone. A gente sabe que os dados são claros que tem mais smartphones do que pessoas, né, no Brasil e no mundo. E então, assim, praticamente todo mundo tem isso aqui na mão, né? E se eu não estou aqui dentro, aparecendo nessa telinha, é como se eu não existisse. Sim. É tanto que você falou, né? Quando a Freitas entrou, parece que a demanda já estava lá, só esperando. Perfeito. E entrou, já todo mundo já começou a seguir, né? Num volume rápido e tudo mais. E linkando aqui com o Felipe, fala de futuro e tudo mais, tem um futuro que é presente, que é a inteligência artificial. Mas eu vejo que ainda tem uma nuvem escura nesse tema, porque para os entusiastas a galera já entendeu o que é que faz, para onde que eu vou, como que eu uso essa ferramenta, mas eu acho que para a massa ainda não está claro o que é que eu posso fazer com inteligência artificial, isso consegue me ajudar na internet, né? A inteligência artificial ela veio totalmente conectada à internet, ela funciona na nuvem, funciona na internet, e se linka a diversas outras ferramentas que eu posso usar num texto, numa imagem, num vídeo, numa máquina de vendas. Então eu queria que vocês falassem um pouco como que a gente usa e as possibilidades que a inteligência artificial pode gerar nos negócios. Eu vou abrir esse tema, Beli, quem sabe pode também colaborar. Hoje está em evidência já, digamos que um pouco à frente até do assunto inteligência artificial, que já está no jornal, está na mídia, já é algo bem explorado. Mas são as vertical AIs, ou inteligências artificiais verticais, que é o uso da inteligência artificial para negócios voltado para públicos específicos, para medicina, para o varejo, para atendimento ao consumidor, enfim, eles não trabalham mais de maneira horizontal, eles desceram as verticais ali para atender algumas demandas específicas e dizem, em algumas pesquisas, em algumas notícias lá fora, que já é para onde está indo a maior parte do dinheiro de venture capitals lá na gringa. Estão deixando de investir em startups e investindo em empresas, não deixam de ser startups, mas que estão construindo vertical AIs, né? Inteligências artificiais verticais. E para o pequeno empreendedor que quer utilizar a inteligência artificial de uma maneira comercial, profissional, a gente tem já disponível no Brasil ferramentas que permitem que eu pegue, por exemplo, um knowledge base da minha empresa, uma base de conhecimento, aquele meu FAQ, né? Eu tenho um FAQzinho pequenininho, já é útil, já dá para fazer isso, já dá para pegar esse conteúdo e alimentar inteligências que vão gerar um bot, um robô, para atendimento ao consumidor. Por exemplo, isso já pode ser considerado um vertical AI. Eu estou pegando uma inteligência generalista, como os LLMs da Meta, a Llama, né, o ChatGPT da OpenAI, enfim, e eu posso trabalhar para a minha empresa com o mesmo conceito. Eles vão ler o conteúdo e vão tentar responder perguntas com base naquela base de conhecimento que eu forneci para elas. Existem alguns softwares na internet que já fornecem, você só informa o link dentro do teu site, e por isso eu também ia comentar, quando o tema ainda era o anterior, da importância das empresas entenderem que estar na internet não é demitir funcionários. Muitas vezes você foi para a internet, você já tem um negócio offline, você vai ter que basicamente montar 2 empresas. Você vai ter que estar na internet e no offline, e a empresa demanda o mesmo número de pessoas. Geralmente você tem que contratar funcionários. Tem que contratar mais. Tem que montar uma segunda empresa para estar na internet. Isso é caso de muitos pequenos empreendedores, no segmento de lingeries, por exemplo, que eu estou montando um e-commerce para essa empresa, a Love Pink. Eu dei uma consultoria de 2 horas, a gente sentou e conversou, ela falou, quanto que eu vou ter que investir? Eu falei, você vai ter que investir muito mais em equipe para atendimento do seu site novo, que ela tem negócio no Beco da Poeira e no Buraco da Gia, ela vende de lingerie e vende muito, ela vende muito bem, atacadista e tudo.
E ela falou, eu vou precisar ter uma equipe para isso também, ou vai precisar abrir uma terceira loja, vai ser a sua loja da internet. Vai ter que ter atendimento, vai ter que ter pessoas acompanhando o seu Instagram, porque vai aumentar esse público e fora logística para entrega, porque você agora vai ter que empacotar e tudo. Então, as pessoas que não estão que se prepararam para estar na internet, elas já têm o seu banco de conhecimento, né, sua base de dados de perguntas, de respostas, que vão alimentar essas inteligências artificiais. Fica muito mais fácil, você reduz um pouco o trabalho dessa equipe de atendimento, de vendas, não deixa de ser necessário, mas o que eu quero dizer é, as pessoas precisam lembrar que estar na internet não é redução de trabalho, na verdade ela dá muito trabalho, você construir uma autoridade, ter um site na internet, e o uso da inteligência artificial pode até ajudar, mas até que ela te ajude, tu tem que passa por um processo muito grande de alimentar essa inteligência para que ela colabore com o teu dia a dia do negócio. Acho que vai além da redução do trabalho, é a automação do trabalho. Né? Na tua fala, eu dei uma risadinha aqui, porque a gente fala para o Brasil, né? E eu acho que o mineiro lá do outro lado do Brasil está se perguntando assim, o que é buraco da Gil? E o que é beco da poeira? E aí já fica o convite para você que não é de Ceará, você vai conhecer. Quando você vier para Fortaleza, pergunte aos fortalezenses que lugar é esse, você vai lá descobrir o que é o buraco da Gil e o beco da poeira. Mas é um negócio muito interessante sobre essa questão. A gente acha que o buraco da Gia e o José Avelino aqui em Fortaleza não são conhecidos, talvez em Minas realmente não. Mas aqui na região do Pará, Pernambuco, as pessoas vêm para cá para comprar. Vem ônibus, excursões. Aqui no Nordeste é porque a gente fala, mas aqui no Nordeste, em estados próximos aqui ao Ceará, as pessoas vêm excursões para fazer compras nesses corredores, né? Varejistas aqui desse segmento de moda. Beli, você usa IA como ferramenta? É o que eu estava falando, entender essas ferramentas, né, de inteligência artificial como ferramentas para melhorar um trabalho é muito positivo, porque é o que o Felipe falou, não é que vai reduzir o trabalho, a gente vai deixar um trabalho, se ela for alimentada, se você entender ali como ela pode te ajudar, ela vai tornar teu trabalho muito mais produtivo. Não tem como negar a velocidade de uma ferramenta como essa, por exemplo, o ChatGPT. Então, eu que trabalho na criação, né, criação de roteiro, ali de vários vídeos, eu digo que o ChatGPT é meu secretário, tipo assim, ruim. É aquele ruinzinho ali. Ela falou que eu escutei ontem, mas continua. Eu vi um amigo meu falando que é o Zé, que trabalha ali pra ti, que não quer trabalhar direito, mas você tem que... Eu vou ali alimentando ele com informações. Então, por exemplo, às vezes eu quero ideias de títulos para um vídeo. Lógico que se eu colocar no ChatGPT, ele vai me dar 20 em 1 minuto. 20 opções. E eu passaria um dia inteiro para tal hora conseguir 20 opções. São as melhores opções do mundo? Não, mas são 20 opções que eu consigo analisar ali, dessas 20 fazer... Lapidar e conseguir tirar um título em 1 hora, e eu poderia usar 2 dias. Então, eu uso ferramenta dessas de inteligência artificial, às vezes de imagem, para conseguir visualizar uma coisa que não está criado, às vezes na arquitetura, né? E aí você tem que desenvolver uma habilidade de conseguir descrever as coisas para essa inteligência te entregar uma imagem condizente que seja minimamente aceitável ali, né? Porque então ali dá uma loucura e não adianta. Então, assim, você tem que alimentar ela, você tem que desenvolver habilidades para usar, porque não vai fazer do nada, ela não vai ler seu pensamento, ela não vai adivinhar, então ela está muito atrelada a quem está manipulando aquela ferramenta ali. Então, estudando sobre essas ferramentas, é como eu faço para otimizar o meu trabalho, seja criando um roteiro, seja criando um cenário de alguma coisa, às vezes numa edição que facilita. Então, tem muita ferramenta, às vezes você fica maluco, porque é tanta informação, né, que você, meu Deus, para onde é que eu vou? Mas é a hora que você dá uma centrada ali, sempre vai aparecer ferramenta nova. Então, chega uma hora que você tem que eu vou usar essa aqui por um momento, tá me atendendo. Eu sei que eu não consigo dar conta de todas elas. E aí, eu fiquei mais tranquila quando eu entendi que a inteligência artificial, ela vem para tornar meu trabalho mais agilizado. Aí, é legal, é positivo. Ela gera um monte de insights, né? Aí você vai escolher aqueles que você vê mais utilidade. E aí tem os prompts também, né? Se a gente falar mais de ChatGPT, assim, tem muita gente compartilhando conhecimento disso, né? O YouTube tá aí, tá a hora. Sempre tem alguém que já pensou em algo que você pensa em fazer, você coloca no YouTube e aprende.
E aí você vai manipulando essa ferramenta de uma forma mais, como é que eu posso falar? Mais objetivo? Mais Tem objetiva até ali. agora criador de prompt. Sim, Então, criou-se uma demanda gera outra coisa que gera outra Porque coisa. tá hora, às vezes, justamente é tanta informação ou informação que não é passada direito, que aí você acha que tudo vai, né? A inteligência artificial vai dominar tudo, vai, mas quem é que tá manipulando, né? Quem é que tá utilizando essa inteligência? Não é do nada. O que eu acho mais legal na inteligência artificial é que ela consegue atender um especialista a um leigo. E aí eu vou dar uma dica para o leigo que está acompanhando a gente. Anota essa dica como tu vai usar o ChatGPT ou qualquer outro. Se você é leigo, você pode começar a conversa assim: olá, eu me chamo João e eu não sei como usar você. Me ensine a usar você. E aí a própria inteligência vai te dar 5, 10, 50 dicas de como utilizar ela. Então, faz mais perguntas de como utilizar, diz o que tu quer, e ao invés de você querer a resposta de imediato, fala assim: inteligência artificial, ChatGPT, eu quero desenvolver um texto de uma publicação sobre, sei lá, a China, a relação política China e Brasil, mas não sei por onde começar. Me faça 3 perguntas de que viés eu quero, a gente poderia seguir. Então a inteligência começa a te fazer perguntas, você alimenta ela, e aí você fica num papo ali, os dois conversando, e chega uma hora que tu pode dizer assim: pronto, já temos todas as informações necessárias. Agora condensa tudo e me dá uma resposta completa. Então é uma forma super simples de usar a Eu ferramenta. escutei um comentário de ChatGPT que falava assim: se você pedir para o chat te explicar a física quântica, ele vai te explicar. Mas aí você que não entende física quântica não vai entender metade do que ele está dizendo. Mas você fala: chat, me explica física quântica como se eu fosse uma criança de 10 anos. Aí ele vai explicar. Ele vai encontrar um exemplo para explicar isso. Então, uma coisa que eu uso muito é imaginar cenários. Chat, imagine que você é um cliente, né? Que você é um cliente que está reformando um apartamento e aí está precisando comprar produtos de iluminação, não entende, é meio leigo, e aí tal hora eu coloco alguma referência, alguma coisa, jogo uma imagem ali que tem essa imagem aqui como referência, quais seriam as principais dúvidas dele? Aí ele me dá lá sugestões e tal hora eu crio vídeos, crio conteúdos com essas dúvidas que possivelmente alguém que tem esse perfil vai ter. Então vai assistir e vai entender a necessidade de comprar um produto de iluminação. Tal hora encaminha esse vídeo para um vendedor e a gente faz a venda. Teve uma hora que ela mencionou assim: eu uso a inteligência como o Zé, que é ruim. Aí tu ia Sim. complementar alguma coisa, eu fiquei curioso. Eu escutei ontem que, mas só um comentário, só um parêntese mesmo, que a inteligência artificial está se provando ao longo do tempo que ela vai substituir o profissional ruim. O profissional bom não vai ser substituído, até porque a inteligência artificial faz um paralelo muito como, por exemplo, os supermercados substituíram caixas pelo caixa automático no São Luís, aqui em Fortaleza, você já passa suas próprias compras. E eu achei legal, né, a novidade, fotografei e muita gente veio: mas está desempregando as pessoas e tudo. E aí mesma coisa com o ônibus, trocador de ônibus. Quando as pessoas começaram: não, agora é automático, não tem mais cobrador, estão tirando o emprego do cobrador. Mas é digno porque a pessoa recebe o seu salário, é um trabalhador, mas será que a função social dela de ficar recebendo dinheiro e passar troco, assim como do caixa do supermercado, passar compras, ele estava aproveitando todo o potencial intelectual dela ali naquela função? Não seria melhor que agora ela, que eu sei que tem toda uma questão social por trás, mas que ela começasse a pensar agora em: poxa, agora eu tenho que ocupar o domínio dessa máquina, eu quero agora... E as pessoas acham que programar é algo surreal de difícil. E não é tão difícil quanto parece. Tá? Dependendo da maneira como você aborda, vou dizer aqui como você pode começar a programar sem muito alarde. Aprende a usar o Excel. Fórmulas de Excel, você que aprendeu a fazer fórmulas de Excel, construir uma fórmula para fazer cálculos de uma planilha, você já sabe programar. Eu lhe garanto que aquilo ali já é a base da programação, dá um if ali naquelas fórmulas, enfim. Então, assim, o cara que estava no caixa, e a gente escuta história todo dia, né, de o cara que fazia embalagem do supermercado, como é que é o nome do... Embalador? Embalador, o rapaz que coloca as compras na sacola, que começou a pensar maneiras de tornar o trabalho dele mais simples, que aí é o que eu falo, aí sim ele está expandindo um pouco a capacidade profissional dele para uma área que tem um valor agregado para o futuro,
mais interessante, e aí às vezes oferece para o chefe, não acho que você precise, assim, desvaloriza, o cara vai, oferece, dá essa ideia para um outro funcionário, um outro cargo, enfim, e a pessoa vai lá e implementa. Então, é sobre isso, assim, às vezes o profissional é que está parado num lugar fazendo uma função que não está explorando todo o potencial dele, criativo, intelectual. E a inteligência, ela vem para provar para a gente tem que se mexer um pouquinho mais. Poxa, essas coisas vão ser substituídas, automáticas. O caixa vai ser substituído por uma máquina, o trocador, o cobrador de ônibus vai ser substituído por uma máquina que tu vai passar. O que é que tu pode fazer para tornar o teu potencial real de criação, enfim, humano, mais útil para os outros, né, para as outras pessoas. Enfim, e aí era o que esse comentário eu tinha lido na internet falava, sabe assim, ele vai substituir os profissionais que são substituíveis, de funções que às vezes faz até mal para a saúde, a pessoa passar o dia sentada naquela posição, passando compras, sabe? Enfim, tem uma série de discussões, mas que as pessoas deveriam desmistificar muito essa ideia de que programar ou trabalhar com tecnologia é difícil. Está cada vez mais fácil e o próprio ChatGPT, a própria inteligência artificial pode facilitar isso se você for lá e perguntar. Qual a primeira linguagem que eu posso aprender se eu gosto, por exemplo, de matemática? Python, vai para um Python, vai estudar um R, e aí vai aprender a estatística e tudo. E aí tu começa a se encantar com outras coisas, a tua vida ganha outros rumos e outro brilho, né? Quando você, enfim, se interessa e abre as portas do conhecimento. Assim, no meu papel como criador, essas ferramentas, elas não vão fazer o meu trabalho. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Eu estava fazendo um arquivo, organizando NBRs, né? Eram normas, assim, que eu queria organizar um arquivo com os links para facilitar na hora da pesquisa. E aí eu pedi para o chat, não era uma coisa que eu precisaria fazer manualmente. E aí ele me deu o arquivo pronto ali, com todas as normas numeradas, com link. Só que aí eu fui conferir norma por norma. Muitas normas não estavam condizentes, assim, estavam errados, os links estavam errados. Então, às vezes, dava um título. Às vezes. Colocava que a NBR e tal era sobre tal assunto, mas na verdade não era. Então, assim, é o estagiário ruim que fez má vontade. Então, eu tive que ir lá, corrigir. Usei a estrutura que ele já me deu, foi muito mais fácil. Com meia hora eu terminei de fazer isso, mas teve que passar por uma correção, uma revisão. Então, né, um profissional foi lá e revisou. Não foi ele que fez por mim. Você subiu, digamos que um patamar no seu dia a dia, em termos de função. Meio que você se tornou gerente do ChatGPT, e aí o gerente, que a função dele basicamente era demandar, delegar algumas coisas, você está fazendo isso com o chat e agora revisando o trabalho dele. Poxa, ele deu essa resposta aqui, deixa eu agora revisar o trabalho, porque eu não vou passar para frente se não tiver correto. E aí você vai revisar em BR, no caso que você tinha solicitado. Eu tenho uma história interessante com o chat, que em alguns momentos eu chamo o chat para ser meu consultor. E aí eu digo, chat, eu preciso que você seja meu consultor, especialista, renomado, reconhecido nacionalmente, internacionalmente, na área XYZ. E aí eu convidei ele para ser meu consultor no desenvolvimento de um projeto de negócio que seria submetido em uma espécie de concurso do Sebrae. E aí nós passamos alguns dias trabalhando juntos. Esse projeto aí gerou, acho que um projeto de umas 15 páginas, provavelmente. E trabalhamos juntos, né? Eu e meu consultor especial. Obviamente, um precisava muito do outro, então ele precisava de informação, eu dava. Tinha hora que eu não tinha informação e eu perguntava, cara, tu sabe mais do que eu, então quais 3 possibilidades mais interessantes para resolver isso aqui? E aí eu escolhia uma, melhorava, modificava, e a gente construiu um trabalho juntos. Esse projeto foi submetido e nós pontuamos como o segundo melhor projeto de mais de uma centena de empresas, e a dupla foi eu e o chat que construímos o projeto. Então, assim, foi um trabalho em equipe, né, sem os dados, obviamente, que os dados de negócio que eu coloquei lá, a empresa que a gente estava vendendo no projeto, tinha um diferencial, né? Não foi por causa do chat, mas a estratégia, a forma como ele me ajudou a colocar aquilo ali, a empacotar aquele projeto num produto, com certeza fez o diferencial. Sei lá, era um bom projeto, mas talvez se eu tivesse escrito sozinho, a gente teria ficado em 10º, não em 2º. E até para ser mais sincero, nós ficamos em empate com o primeiro e foi um detalhe de desempate que colocou a gente em 2º. Então, tipo assim, foi um trabalho em dupla que deu potencial de primeiro lugar numa competição de 100 e tantas empresas participando, né? Então, é uma ferramenta que ajuda demais. Ele sozinho não faria isso, você sozinho não faria isso, né? E eu acho ele muito legal nesse sentido, quando você fala empacotar. O ChatGPT ele é excelente para
cortar caminho para escrever o burocrático, para resolver contratos, por exemplo. Microempreendedores que estão trabalhando, às vezes, sozinhos, sem uma equipe, para escrever contratos, para documentar. Às vezes eu escrevi um contrato eu tinha que escrever o contrato, eu comecei a detalhar para o ChatGPT o que eu queria que ele escrevesse, eu passei mais tempo escrevendo o prompt para dizer, olha, o CNPJ do cliente é esse, o nome dele é esse, a razão social. Quando eu terminei, tinha um texto tão grande de prompt que eu tinha passado que rapaz, eu vou continuar logo terminar o contrato. Mas não, quando eu entreguei, ele me entrega um contrato bonitinho, com todos os tópicos e tal, todas as cláusulas do contrato. Então, o ChatGPT é muito bom para isso, porque aí, nesse quesito, você não precisa se preocupar. Se você passou todas as informações, se todas as informações estão claras para ele, ele vai formatar ele encapsula aqui, né? Com a linguagem jurídica necessária, você vai revisar, se você tiver um mínimo conhecimento jurídico sobre o que ele está falando ali naquele contrato, e você agiliza o trabalho que você teria que contratar alguém. Eu sei, tem toda a questão, como a gente fala, é bom passar, por exemplo, para um jurídico, para revisão daquele contrato, enfim. Mas ele agiliza, corta caminhos, e você revisa e contrata algum profissional para revisar só aquele trabalho que, enfim, provavelmente os advogados estão fazendo nas vertical AIs, usando a inteligência exatamente para diminuir a burocracia na hora de escrever o que você escreve todo dia. Tu falou de contrato, eu achei interessante. Hoje de manhã eu tive uma reunião com o meu advogado. Uhum. E olha que loucura. Eu fiz um contrato com o ChatGPT e aí a frase que eu falei pro meu advogado hoje: ei, eu te mandei o contrato, viu, pra tu dar uma olhada. Olha que loucura, né? Pra ele, mandando, né? E aí eu fui quem mandei o contrato para ele. Óbvio, um contrato simples que eu organizei com a inteligência artificial, colocando todos os inputs que eu acho necessário ter e até perguntando, e vem cá, chat, eu esqueci alguma coisa importante, né? Nessa minha regra de negócio que eu escrevi, eu esqueci, não, Pedro, eu acho que você poderia fazer isso, isso, isso. E aí ele me ajudou a fazer um contrato. Então eu fiz o contrato com o meu assessor ChatGPT e mandei para o advogado, que óbvio, vai deixar muito melhor, vai lapidar, vai deixar juridicamente correto e tal. Mas olha que legal, né? Se ele fosse construir esse contrato do zero, provavelmente ele ia demorar semanas para me responder, 1, 2 semanas. Esse contrato que eu mandei para ele, ele já sabe o que ele vai ajustar, talvez vai colocar uma coisa ou outra, em 1, 2 dias ele já consegue finalizar um processo que demoraria, né? Sim. E isso reduz custo, reduz tempo, fica tudo mais fácil. Minha gente, eu espero que você esteja gostando desse papo. Eu quero te perguntar, você usa a internet como ferramenta para comunicar a tua marca, a tua voz, como venda? Conta aqui pra gente, deixa aqui nos comentários. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Com a sol somos a mesma energia. Com a sol somos a mesma energia. O solar é agora. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, cheguei com a presença de Felipe e Beli, duas figuras que usam a internet como ferramenta para comunicar, para vender, para se aproximar de pessoas. E eu quero começar esse segundo bloco falando sobre autoridade. A internet me ajuda, como que eu posso utilizar a internet para construir autoridade no meu mercado, na minha área, para minha empresa?
Velho. Posso começar? É exatamente o que você falou, é uma construção de autoridade. Eu estou ali trilhando um caminho. Quando eu estou falando de internet, a gente está falando muito de rede social ali, nessa criação desses conteúdos, eu estou criando vários conteúdos que a soma deles, daqui um determinado tempo, vai me dar, digamos assim, esse título, né? De uma pessoa que tem autoridade em tal assunto. Então, criar esses conteúdos nichados, vou usar aqui a iluminação como exemplo. Então, 2 anos criando conteúdos diversos sobre iluminação me deu uma autoridade no assunto. Primeiro, porque eu preciso saber sobre o que eu estou falando, eu preciso conhecer aquilo ali, né? Conhecer os produtos, a parte técnica, e eu preciso saber comunicar isso aqui. Não adianta nada eu só saber o que é o produto, saber a parte técnica e não conseguir comunicar isso de uma forma que um leigo entenda, que uma pessoa que não entende nada de iluminação entenda, porque no meu caso, a gente vende iluminação para quem não entende iluminação, mas também a gente vende para um eletricista que entende, para um arquiteto que tem um conhecimento, né, diferente, que tal hora é o da especificação. Então, uma coisa que a gente trabalha muito lá é a questão dos públicos, para quem a gente está falando. Então, essa autoridade ela é construída quando você sabe quem está te assistindo ali. Então, é um trabalho de muita constância, não é um vídeo só, não é uma coisa, né, que você faz. Então, é todo como é que eu posso falar? Conjunto. Um conjunto, um cronograma ali, né? Então, criar conteúdo hoje, por exemplo, usando de novo a LED como referência, então, ter criado aquele conteúdo lá em 2022, a gente sabia que daqui a um ano esse bloco de conteúdos ia dar uma cara para a marca, esse setor de marketing foi criado, os vendedores estavam mais bem assistidos em relação a isso, a empresa estava mais bem posicionada no mercado de iluminação daqui, então outras empresas de iluminação tal hora estavam vendo aquela movimentação em torno de um mercado e também começavam a criar, A sua Belly. buscavam outras Figuras, né? outras figuras. Então, é isso. Eu acho que a constância é muito importante, saber do que você está falando, né, com informações verdadeiras ali, e saber comunicar. E saber comunicar é uma habilidade que exige treinamento também. Então, Prática. prática. Então, às vezes, tem pessoas que querem começar, não sei, tem que começar de algum jeito. Às vezes você começa meio travado, você não sabe direito muito como é que faz, mas tem que fazer, e aí ver vídeos passados, você vê a diferença, você vê, né, um avanço ali. Isso que a Beli está falando é muito legal. É sobre marketing de influência, né? A gente tem esse ramo no marketing que é o marketing de influência hoje em dia. E é muito interessante porque muita gente que era técnico demais e que tinha um potencial de comunicação muito forte na sua área, acabou se descobrindo grandes comunicadores e viraram as referências de várias marcas no mercado. A Beli, por exemplo, no ramo que ela atua, né, com a LED Nordeste como referência. Ela fala de coisas técnicas que você nem sabia que a Beli sabia, mas ela sabia sobre aquilo ali. Só um detalhe. Ano passado a gente foi para a Expolux, que é uma feira de iluminação, assim, uma das maiores da América Latina, e eu faço conteúdo regional. Então a gente é Ceará, né, ali. E aí eu estava numa feira lá em São Paulo e esse conteúdo, querendo ou não, a gente compartilha com os fornecedores. Então são fornecedores lá do Sudeste. E aí quando eu cheguei as pessoas não conheciam. Sim, reconheciam, nem me conheciam, me reconheciam dos vídeos. Então às vezes eu chegava nos estandes e aí já tinha aquela expectativa de vai criar um vídeo aqui? Vai gravar alguma coisa aqui? Então parece que eu já chegava... Já preparava um stand. já chegava com, tipo, lá vem ela com o celular dela. E aí tem equipe, né? Eu não trabalho sozinha. Mas tem esse reconhecimento que fura a bolha, às vezes, né, da sua cidade, do seu estado. Então, isso é muito legal. Massa. E esse marketing de influência, para as marcas que pretendem, né, tem que ter o profissional que vai ser a cara daquela marca. Ele tem que ser um profissional, a preocupação, né, de que o profissional não tenha se envolvido, enfim, tem que ter um histórico legal na internet, procurar um pouquinho, pesquisar sobre esses profissionais que vocês vão contar para a partir dali serem a cara da tua marca. Isso é uma dica imprescindível, porque depois você se pega, poxa, essa pessoa estava envolvida numa polêmica e você não sabia, sei lá, né, 1001 que a gente encontra hoje na internet. Esse é um ponto de atenção. E se essa pessoa realmente domina aquele assunto da tua marca, se não estava ali só passando, enfim, vê se encontra naquele segmento do teu mercado alguém que fale, se comunique bem e tenha o domínio para transmitir, né, a informação necessária. Eu acho que a internet ela está dividida em algumas figuras. Eu vejo a internet ter os pequenos comunicadores, os médios comunicadores, os grandes e os gigantes.
né? O gigante é aquele cara que ficou tão conhecido quanto um ator da Globo, que hoje talvez seja até menos conhecido do que um gigante da internet. Mas tem uma coisa que une todos eles, né? Tal hora todo mundo foi pequeno. Todo mundo foi Exatamente. pequeno. Até o grandão, o gigantesco foi Total. pequeno. E eu queria entrar num tema que vamos ver se a gente concorda ou não. Talvez sim, talvez não. Mas eu vou pegar aqui uma figura, por exemplo, que eu acho que é conhecida de todos nós, talvez da maioria do nosso público. Vamos pegar aqui um Thiago Nigro, Primo Rico. Sim. Vocês conhecem o Primo Conheço. Rico? Uhum. E hoje praticamente todo mundo conhece o Primo Rico. Né? Quase, acho que quase, eu chutaria que quase o Brasil todo conhece, Isso. ou pelo menos viu Uhum. esse cara na internet. Mas nem sempre foi assim. Um dia, ele até conta, né? Um dia eu tinha 10 inscritos no YouTube, tinha 100, tinha 50. E o que é que eu acho que diferencia um gigante na internet como ele de um cara que às vezes é do mesmo nicho, é tão bom quanto em termos de conteúdo, conhecimento, talvez até melhor, mas o público não sabe ainda porque ele não se tornou gigante. Eu acho que é a história. Eu acho que às vezes nós temos dois profissionais, e isso serve para marca também. Eu acho que isso serve para pessoas, CPF, mas eu acho que isso acontece, se replica no CNPJ, que é à medida que a pessoa, outro exemplo disso, Cariani. Pô, tem gente que nem malha e acompanha o cara na internet porque, sei lá, gosta, acha legal ver a história, o dia a dia. A mesma história do Primo Rico e tantos outros gigantes aí da internet, que às vezes a pessoa que acompanha o conteúdo nem é da área, mas a história tá conectando ela lá por causa da história daquela pessoa que passou de repente por uma situação, uma história semelhante à minha, eu me conecto, vou lá, começo a acompanhar. Qual a profundidade, a importância, o peso do storytelling nas redes sociais e na internet? Existem marcas, eu não vou lembrar a marca aqui específica, mas existe uma marca de sorvete, estilo nosso São Paulo aqui mais do sul, que ela descobriu-se depois que toda a história que ela contava sobre a origem da fabricação do sorvete, que era um sorvete italiano e tudo, era falso. Era um storytelling que ela fez para vender sorvete. É uma marca, se você procurar aí na imprensa, foi descoberto A isso. história era falsa? A história era falsa. Dizia que era, não, a fábrica era do nosso avô italiano, que trouxe para o Brasil o melhor sorvete da Itália e tudo. Era falsa a história. Desabonou um pouco, mas assim, acabou que voltou à tona, né, a própria marca para a mídia. Isso não é novo, não é algo novo, mas que, claro, tô dando um exemplo dessa marca, que você pode contar uma história verdadeira, né, ser o mais sincero possível, e construir também essa autoridade. A história ela é importante, mas tem um outro fator, quando você citou, por exemplo, o Cariani, o Thiago Nigro, que é o poder de carisma. Eu acredito muito nisso, sabe, assim, que existem digital influencers, né, essas pessoas que influenciam e tudo. Tem pessoas que têm boas histórias e tem pessoas que a figura, a pessoa, ela atrai, ela tem um imã, ela tem um poder de atração muito grande na fala, na maneira como se expressa, nas palavras que utiliza. Então, eu acho que tem um pouco dos dois. A história conta bastante para que essas pessoas se engajem, e a própria figura, o poder que as pessoas têm de gostei. Eu estou falando aqui de estética mesmo. Tá? Eu estou falando aqui de pessoas que são agradáveis no vídeo, falando mesmo em produção audiovisual no geral. Eu acho que isso influencia também. A gente pega muito assim, vamos contar histórias. As histórias sim são importantes, nem todas elas são verdadeiras, como eu dei o exemplo dessa marca de sorvete, né, do sul, mas a própria figura desse contador de história, ela é interessante. Eu acho que tem pilares funcionais, né, que faz com que essa pessoa se torne muito conhecida, que é a questão da constância, né, do conhecimento, investimento em conhecimento, investimento em equipe, né, que ela vai crescendo, ela vai investindo. Você não consegue fazer um trabalho gigantesco sozinho, não dá, é operacionalmente impossível. Mas a gente estava até conversando antes de entrar aqui, que é a questão da identificação, né? Então, se você escuta uma história parecida com a sua, ou uma história que alguém que você gosta muito já passou, então, na hora que você compartilha experiências ali, as pessoas vão se identificando
com aquilo ali que você está falando, aí vai gerando, às vezes, uma vontade de conhecer você mais, e aí tem a questão... Tiram dúvidas. Tiram Já passou por dúvidas, aí isso? tem a questão realmente, que aí já é uma habilidade da pessoa, né, dessa questão do carisma, de como você comunica, então acho que é uma série de fatores ali, os operacionais, eles são importantes, a pessoa, você tem que entender, às vezes, é uma pessoa gigantesca, eu tenho um amigo que trabalha, né, com grandes influenciadores, e você sabe, eu fico acompanhando a rotina, né, a jornada dele ali de trabalho. Então, para esse cara, sei lá, ter seus milhões de seguidores, ele tem uma equipe enorme por trás que dá vazão para esses conteúdos, para essa criação desse roteiro, né, que embasa esse trabalho que ele tem. Aí as habilidades dele conseguem ser exploradas da forma mais positiva. Aí é o carisma que ele tem, né, a forma de comunicar. Então, acho que são essas duas questões, mas principalmente a identificação. Você não continua acompanhando alguém que você não se identifica, ou então que você... Pode até rolar ou não concordar. Porque às vezes é o que você falou, às vezes a gente assiste coisas de pessoas que não nos interessam, que falam de coisas que eu não uso. Às vezes eu acompanho lutadores. Eu luto alguma coisa, gente? Nada, eu luto nada. Mas a forma como ele fala ali, você se interessa por alguma coisa e a gente está literalmente num mundo de informação. Então, quem é curioso gosta de saber. Então, eu ali, na minha parcela de influenciadora, vejo muito isso, né? Então, as pessoas se identificam comigo. Hoje, eu crio textos, eu até estava na descrição, que quando eu cito alguma coisa pessoal, que eu passei na infância, que eu posso achar que só eu passei, as pessoas também passaram. Todo mundo teve uma relação com a avó. Eu falo muito da minha avó. As pessoas... Aí vem uma pegada emocional. E quando vê, você tá ali. Você criou uma amigos. comunidade em torno daquele assunto. Comunidade, né? Que é a gestão dessa comunidade ali. E às vezes a gestão é com relacionamento, porque você não domina, você não consegue falar com todo mundo. Mas tem essa sensação, né? Tipo, são os meus seguidores ali. Acho que tem um pouco disso. Desculpa, você ia falar? Eu só ia encerrar. Quando eu falei sobre essa questão do carisma e tudo, eu sigo, e talvez a Belle, como ela fala aqui do lutador que ela segue, eu sigo gente que eu discordo, mas porque eu gosto da dialética, da maneira como ela explica, da maneira como ela discorre sobre os assuntos, por mais que eu discorde de tudo que ela fale, mas eu gosto, ela me prende. Eu não vou citar nomes aqui, mas assim, pode ter certeza que eu sigo gente que tá lá na rede social, eu não concordo com nada que ele fala, mas eu gosto da maneira como ela expõe, porque ela me ajuda a entender coisas que eu discordo. Sim. Ela tá me expondo coisas, assuntos, filosofias que eu discordo, mas, poxa, essa pessoa explica tão bem a dialética dessa pessoa, por isso que eu falo a importância de saber se comunicar, de ter clareza na fala, por exemplo, quando você está falando sobre alguém que grava, que não escreve, para trazer essa pessoa para a tua marca. Essa pessoa, às vezes, é uma pessoa que... E aí tem um peso também, né? A pessoa não domina tanto, mas ela se comunica muito bem. Será que não vale a pena investir nessa personalidade? Enfim, é só para... A indústria do cinema, e hoje mais recente a dos jogos, né? Elas meio que são as maiores que existem. E tudo é contação de história. Sim. Então você vai olhar o cinema, é isso. O jogo, ele tem uma história por trás do game lá. E por que eu acredito, eu acho que o que diferencia o grande, o pequeno, o médio do gigante é a história. Carisma, para mim, é história também. Porque se eu não me conecto com a história da pessoa... Ela pode ter um carisma para eu olhar ela ali por 30 segundos, mas eu não vou querer ficar olhando pro carisma dela todo dia se ela não tem uma história interessante para me prender, né? E eu acho que é fácil observar isso na internet. Quem são os maiores, assim? Vamos falar dos Instagrammers, que hoje são os TikTokers. Como é o nome daquele cara que foi um dos maiores do mundo por um tempo, junto com as Kardashians, aqui brasileiro, é o que tinha uma vila... Carlinhos Maia. Sim. O cara foi um absurdo de tamanho porque ele tinha uma história. Só que nem... E aí tem 3 histórias, né? Tem a história do passado, que é quando você conta de onde você veio, o que você passou, mas chega uma hora que fica repetitivo. Aí você tem que contar a sua história do presente. Eu vejo que as influenciadoras, né? As blogueiras, que hoje não se resume mais às mulheres, mas teve um movimento inicial forte com as blogueiras e tal... Elas contavam um pouco da história, mas contava principalmente a história do hoje. Galera, eu tô fazendo isso, esse projeto, olha isso aqui e tal, e tarará. E hoje eu vejo muito a internet usando a história do hoje, mais a história do futuro. Então, tem esse projeto aqui que a gente tá fazendo, e aí estão muita gente fazendo mini reality show, né? Coloca aqui uma galera, e aí tem uma história ao vivo ali do presente que tá rolando. Mas já adiantando, e vai ter tal coisa, se acontecer isso, vai acontecer. Então você cria uma antecipação,
uma contação de história até futura, né? Ó, se tal evento acontecer, vai rolar isso. E aí o público já fica esperando os próximos capítulos dessa novela da vida real. E eu O acredito... MrBeast fez isso lá fora, né? Tem feito muito reality show, junto com a Amazon, inclusive, né? E eu acredito que marcas podem usar disso, óbvio, adaptando para a sua realidade, né? Mas eu acredito que marcas conseguem utilizar essa lógica, essa pegada de contar a história por trás do presente, do passado e também do futuro. Quando você citou pessoas aqui que, né, 30 mais, digamos assim, eu fui para evento de marketing alguns anos atrás, e aí eu conheci pessoas muito novas, 16, 17, 18 anos, que tem milhões de seguidores no TikTok. Eu não os conhecia, conheci lá, e aí, tipo assim, é um mundo de gente que acompanham aquelas pessoas que são muito novas. Se a gente parar pra pensar, 5 anos da vida dela não tava construindo história nenhuma, que, né? A gente tem 5 anos ali, então 10 anos que eles estão... Mas é ali, eles estão comunicando o presente deles. Aí envolve gerações, então assim, a internet para eles é uma ferramenta que quando eles nasceram estavam ali, então eles têm... Nasceu com ele já. Então, assim, as marcas, nós, né, as gerações que viveu quando não tinha internet, que viu esse desenvolvimento dela, tá ali, a gente tá ali fazendo, entendendo essa ferramenta, mexendo melhor, aplicando ela no nosso trabalho, mas essa galera nova que tá vindo aí, que tá, né, que tá dominando, que às vezes tem até essa coisa hoje do retornar, né, tem todo um estudo de geração aí, que as pessoas agora estão querendo ficar mais analógica, né, as tendências das máquinas analógicas, das máquinas digitais que não é o celular. Então é sempre um vai e volta aí de comportamento. Bom, na verdade, tudo isso que a gente está falando de marketing fala muito sobre hábitos, né, de consumo, hábitos de comportamento humano ali. Então, querendo ou não, a gente está falando de pessoas. Então, por mais que a gente fale de ferramenta, de internet, de inteligência artificial, trazendo tudo, são as pessoas, é como elas vivem, né, como elas consomem, como elas se desenvolvem. Esse vai e vem de tendências, antigamente era com roupa, né? A boca de sino ia e voltava. Hoje é com máquina fotográfica que imprime a fotinha e volta pro analógico, né? E, gente, segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar, com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias in company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Olá, estamos de volta aqui ao nosso Energizei Cast com a presença de Felipe Glauber e Belle Diocleciano falando sobre como utilizar a internet como ferramenta para comunicar sua marca, seus negócios, aumentar seus resultados, vendas, branding e por aí vai. Eu queria muito agradecer esse papo, foi muito leve, descontraído. Obrigado pela presença. E abro espaço aqui para o finalzinho do nosso programa para vocês deixarem uma mensagem final. Como que o nosso ouvinte, né, resumindo, até empacotando tudo que a gente conversou, como que ele pode ficar atento, repensar sua visão, sua perspectiva e utilizar a internet de fato para ser produtiva e ter retorno real. Belle. A mensagem que eu tenho é que não adie estar presente no digital, é uma ferramenta que a gente tem hoje, existem várias formas de
construir esse posicionamento. Não necessariamente é você que é dono de empresa, né? Você pode contratar, criar essa equipe, como a gente falou. Eu hoje represento uma marca que os donos, digamos assim, né, não estão na frente das câmeras, então não adiem essa presença aí no digital, porque pode ter retorno muito positivo para o seu negócio, é realmente entender como esse marketing pode ser positivo e saudável e rentável. A minha mensagem é tentem trazer tudo que vocês têm mais medo, em tecnologia principalmente, para o dia a dia de vocês, para o uso mesmo. Testem a se aproximar daquelas coisas que vocês mais temem, sabe? Eu nunca utilizei Instagram para minha empresa. Testem, abram e façam uso daquilo ali, criem, explorem. Né? A gente muitas vezes está deixando oportunidades passarem por temermos explorarmos um pouco mais dessas coisas. Isso, profissional liberal, você que tem empresa, negócios, e que ainda não estruturou, que não montou tua equipe de marketing, é uma boa oportunidade começar, talvez já esteja muito atrasado, né? Legal. Gente, obrigado pelo papo. Desejo muito sucesso na vida de vocês. E para você que nos acompanhou até aqui, não esquece, deixa teu comentário aqui embaixo. Não sai desse podcast sem pagar o teu pedágio, tá bom? Você que está nos acompanhando pela TV, entra aqui nesse QR Code, compartilha, conversa com a gente. E você que está nos acompanhando online, paga o teu pedágio. Ele é bem baratinho. É clicar no botão de compartilhar e mandar em 3 grupos teu do WhatsApp e a missão já está cumprida. Espero que você tenha gostado desse papo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.